Boa noite a todos. Aqui onde nós estamos, neste lugar, é o mundo de Deus. Aqui onde nós estamos, neste momento, é o céu, é o paraíso. A partir dessa verdade, que é uma verdade, que a gente fica buscando sempre um lugar para ser feliz, é que nós vamos estudar, né, o tema de hoje. Nós somos espíritos eternos. É uma verdade e que nós espíritas estudamos por fatos que nos comprovam isso, através das comunicações espirituais, através das comunicações mediúnicas, mostrando que a vida continua. Então, somos eternos. Não vamos morrer, desaparecer por completo. Vamos apenas mudar de vibração. Estamos agora temporariamente usando um corpo físico e ao desencarnarmos não iremos desaparecer. Apenas vamos estar habitando uma outra dimensão. Portanto, continuamos do outro lado. Mas não levamos nada de bens materiais adquiridos aqui. O que nós levamos conosco para essa outra dimensão serão apenas as experiências que nós realizamos nessa existência. É a partir desta verdade de que a gente é imortal e que a gente vem somando várias e várias experiências, é que nós nos demoramos por muitas vidas em alguns estágios da nossa evolução. Nós já estivemos em vários estágios assim muito mais animalizados. Nós já fomos assim recém-saídos do reino animal, muito instinto, assim, muita reação agressiva. Nós, seres humanos, que hoje estamos na condição de seres que raciocinam, que pensam, já vivemos em situações de a reação instintiva era de bater, matar. Alguns ainda se demoram nesse estágio. A gente sabe, né? Basta que corte a nossa frente no carro. Né? Tem algumas pessoas que ainda, como eu trabalho num local em que o trânsito flui sempre ali na frente, eu estou sempre na frente, um gritou do carro, "Sim, estás querendo morrer, para o outro que cortou a frente dele. Isso significa que ele andava ali dentro, armado dentro do carro. Então ainda existe muita reação instintiva que nós temos guardado dentro de nós, em que algumas pessoas explodem com mais facilidade, demonstrando ainda qual sentimento, qual condição ainda armazena, que ainda está muito gravado dentro da pessoa. Mas nós já estamos transcendendo, mudando. Tem até um tipo aqui querendo assistir a palestra hoje. Oi? Me fica olhando. Pode ficar, desde que não lata. Então, nós passamos por diversas experiências aqui na Terra. Ele está desde que a gente abriu a casa aqui dentro. De quem que é? É de não alguém? tem dono. Deve ser. Procurando dono. Deixa ele aqui. Meu guardião. Nós nessa jornada, nessas nossas experiências terrenas, então, passamos pela fase de animal. Hoje os animais estão tão assim evoluídos que eles nos ensinam a ter sensibilidade, né, gente? Se a gente fica olhando no Face, então, as reações de animais diante de acariciar, de massagear, de beijar, de fazer a pessoa sair daquela situação de depressão, a gente vê que existem muitos seres humanos que estão numa situação, vamos dizer que inferior, que não deveria, né? Mas é que, olhando bem a evolução da criança, pelas etapas evolutivas da criança, a gente mais ou menos pode se basear na nossa evolução espiritual.
A criança, quando ela está no ventre materno, ela passa lá dentro do ventre materno por todo o processo de formação do corpo pelo qual nós passamos na nossa evolução como espírito. Na formação de batráquio, se nós pegássemos o feto bem no iniciozinho da gestação, ele tem a forma até daquele sapinho que tem um rabinho. Depois ele perde isso para formar a coluna e ele vai tendo um cabeção e vai até formar as mãozinhas, que parece aquelas cobrinhas cegas. Nós passamos por várias etapas evolutivas e isso o espírito também passa, não só ali no ventre materno, mas na nossa evolução. E quando nós reencarnamos e que damos um choro aqui e despertamos, a criança passa no processo até de crescimento por várias etapas nossas também, da nossa fase de evolução. A criança só se arrasta, depois ela tenta se levantar, engatinhar para depois andar. Todo o processo de maturação. E depois naquela coisa de convivência, em que a criança no começo é muito ligada com a mãe e muito egoísta até uma determinada idade. Quando a criança é um espírito que já passou por várias experiências, essas etapas ela desperta e a criança deixa de ser egoísta. Mas tem criança que não deixa de ser egoísta, se torna adulto egoísta e continua assim ainda num processo demorado de não despertar. Aí a gente vê que nas existências desse espírito está faltando trabalhar esse desprendimento, esse despertar para deixar de ser egoísta. Só que isso nós vamos deixar de ser, mesmo aquele ser mais egoísta, aquela pessoa que você diz assim, não, mas como que pode ser tão egoísta? Vai deixar de ser. Porque nós, assim como o universo ele tem uma lei de atração e de expansão, obedecendo uma grande harmonia universal, uma lei divina, na nossa evolução enquanto espíritos, quer queiramos, quer não, nós iremos evoluir. O mais malandro, o mais perverso, ele vai ser arrastado pela força da lei a uma evolução. Mesmo os mais empedernidos na maldade, aqueles espíritos trevosos, aqueles espíritos encarnados aqui que estão na maldade, eles serão um dia levados a um projeto de evolução. Assim como uma plantinha enterrada lá na terra, e ela tem toda a força de buscar a luz do sol, já está plantado no íntimo de cada criatura divina um processo de busca. Só que muitos se equivocam achando que essa busca que a gente tem é da busca pela fama, pelo dinheiro, pelo poder. Só que durante esse processo evolutivo nós vamos vendo as consequências das nossas escolhas. E é isso que faz com que a gente evolua. Nós podemos escolher o processo de comandar, o processo de possuir, de ter, de sermos pessoas mesquinhas, mas tudo isso vai voltar para nós como uma lei de plantio e de colheita, de ação e de reação. E isso irá nos fazer crescer na marra. Que uma das coisas que a gente não pode fazer é mudar as leis divinas. Eu não quero reencarnar. Eu não quero. Um dia, uma daquelas senhoras poderosas da antiguidade, lá no ano 300 depois de Cristo, ela pediu ao marido, que era o imperador de Roma, que se tornou cristão, porque ela era uma megera para com os escravos, ela era uma pessoa que castigava os escravos, mandava matar, açoitar os escravos, e um dia alguém disse para ela, você tome cuidado, porque na outra encarnação você vai vir como escrava. Para quê? Então ela pediu ao seu marido que falasse com o Papa naquela época
e tirasse essa história de reencarnação da religião. No Concílio de Constantinopla. No Concílio de Constantinopla, para quem quer estudar mais com profundidade. Eu só estou colocando como uma história. Pois foi tirado a história da reencarnação, que antes era estudada. Os cristãos, os primeiros cristãos, tinham essa convicção da lei da reencarnação, e foi retirado. O Papa obedeceu ao comando e retirou isso. A partir dali, então, ela disse: não quero que exista isso. Pode ter sido retirado lá dos ditos de uma religião, mas não pode ser mudado da lei. A lei divina não pode ser mudada. E esta imperatriz, essa rainha, ela já deve ter reencarnado muitas e muitas vezes. Por exemplo, eu não quero morrer. Não adianta, não vou morrer. Vai adiantar eu ficar esperneando que eu não quero morrer? Não vai. Lei natural. Todos que um dia nascem e encarnam aqui na Terra, um dia irão desencarnar. Outra lei natural, a lei de ação e reação. E são essas leis naturais, as leis de evolução, que nos empurram, que nos impulsionam, quer queiramos, quer não, para evoluirmos. E vão fazer com que todos evoluam. Vão sendo empurrados pelas reações das suas escolhas. Vai fazendo escolha, até que no momento a pessoa se dá conta que ela está sofrendo porque ela mesma está repetindo aquela situação. A maioria de nós vivemos assim, fazendo escolhas e tendo as consequências, e não nos damos conta de que somos nós que estamos repetindo aquele erro. Colocamos a culpa em Deus, colocamos a culpa na sociedade, colocamos a culpa em tudo, menos em nós, das nossas escolhas. E somos nós. Nós que criamos, e o momento em que a gente resolver entrar em harmonia com as leis de Deus, a gente deixa de ser infeliz. Então, dentro desse processo das leis de evolução, isso é estudado no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da lei de evolução. Mostra que nós vamos evoluir e que tudo obedece uma harmonia divina. E que tudo nos é permitido para a experiência. Tudo. As coisas vêm, a natureza, ela já nos dá em abundância as coisas para que a gente não passe fome. Nós temos as coisas predispostas para que a gente aprenda. Ah, mas tem civilizações, existem regiões do planeta em que é inóspita, como é o caso do Nordeste, como é o caso dos desertos. Mas mesmo assim, nesses lugares, não sei se vocês já viram documentários, em que o ser humano, ele desenvolve a sabedoria de adaptação e sobrevive nessas regiões. Quando não atrapalhado, quando ele não é bloqueado pela própria sociedade que o dirige. Por muito tempo aqui no Brasil, em algumas regiões, principalmente do Nordeste, os coronéis daquela região, eles deixavam que as pessoas achassem que Deus, que tudo que eles sofriam era por causa que Deus queria. Era oferecido para eles a educação no Nordeste. Lá a maioria era analfabeto, não sabia. Hoje em dia é que a maioria é levado a estudar. As pessoas, o Brasil, ele entrou num programa de aceleração para que haja alfabetização e as crianças são levadas a estudar, mas era mantido sem estudo. Numa região pior, com menos condições, são os desertos que existem lá nas Arábias. E se vocês olharem documentários, se a gente para assistir, qual é a forma de sobrevivência em regiões desérticas? Eles andam sempre com as ovelhas, com as cabras, e nunca vocês não ficam, a gente não fica vendo eles com aquela cara de sofredor na porta, esperando que o governo venha e dê as coisas para eles. Então nós fomos, conforme a educação que a gente vai recebendo, nós vamos ficando numa situação
daquela história. Não, Deus quer assim. Deus quer que eu sofra. E aí, por muito tempo, até, eu estava escutando até uma palestra do Raul Teixeira, em que as pessoas, elas ficavam naquela situação de tristeza, de esperando que viesse do céu uma solução, ou rezando para o padrinho Pai Cício, né? Que seria solucionado, quando que parte da gente a busca por isso. Então, a sociedade, quando trabalhada, ela pode gerir recursos para auxiliar essa população que ainda não despertou para os seus direitos divinos. Cada um de nós, desde o começo, já tem tudo latente para ser um rico e próspero filho de Deus. Mesmo nascendo em condições, aquelas condições mais difíceis, nós podemos deixar de ser miseráveis. Aí a nossa amiga leu aqui no começo que Jesus disse para aquele rapaz que queria segui-lo: deixa tudo que você tem e me segue. E as religiões resolveram então adotar essa passagem de Jesus para dizer que a condição de a gente ser evoluído espiritualmente é a gente ser pobre. Mas era muito prático, diz inclusive Raul Teixeira, era muito prático para esses dirigentes religiosos que colocavam essa condição, mas a doação era feita para que ele fosse evoluído para a própria igreja. E ainda até hoje é assim. As igrejas colocam como fonte de salvação a pessoa se desprender dos bens terrenos, mas em doação para a própria igreja. Então, eu estou evoluindo espiritualmente, mas estou colocando o meu pastor, meu padre, a pessoa que pede isso, na tentação de Deus. Quando Jesus dizia isso, é porque para que a gente entre na faixa vibratória do amor de Jesus, nós não temos que estar naquele momento apegado com os bens terrenos. Nós não temos que estar em preocupação. A maioria de nós, a gente passa as nossas horas de vigília acordados aqui numa preocupação constante de como sobreviver. E é necessário. Só que no momento em que a gente tem que se voltar para Deus ou para Jesus, nós temos que largar toda essa preocupação. E nós temos que estar nessa preparação constante do dia a dia. Ainda ontem um amigo nosso estava dizendo assim, ele disse que ele mudou para o apartamento novo dele. E ele morava numa casa muito bonita, né? Uma casa bem bonita lá em Itajaí. Eu disse, poxa, negócio... E agora está assim lá em Itajaí, tantos imóveis, tantos prédios lá, que a maioria está trocando suas casas por apartamento, né? Então eu disse assim, se negociasse a tua casa por apartamento? Não precisei. Eu comprei meu apartamento, mobiliei, depois de tudo mobiliado é que eu coloquei a casa para vender. Que rico, né? Aí eu disse, poxa, que bom, então não teve que fazer as coisas à pressa. E hoje está muito difícil a gente entregar o imóvel para as construtoras, eles demoram muito para entregar depois o apartamento, né? Aí ele disse que mesmo estando no apartamento, já tudo assim acomodado, aí ele colocou a placa de venda na casa e ele passou com a esposa. A esposa entrou em depressão, porque ela viu a placa de venda na casa. Esse momento assim de a gente se desprender das coisas que a maioria de nós não sabe, porque nós podemos a qualquer hora ter que deixar tudo, fazer um exercício diário de nos desprender diariamente de tudo, ao mesmo tempo de ter, mas também ao mesmo tempo de desprender. No próprio Evangelho e no Livro dos Espíritos falam que é natural em nós, no espírito, buscar o bem-estar. É natural em nós, a sociedade, o espírito em evolução, buscar o conforto. É assim que tudo evolui na sociedade. As ciências evoluem graças à nossa busca do bom, do belo, do conforto. Tanto é que as mulheradas, quando começam a evoluir no gosto, o olho só puxa para o mais caro. Não adianta, o sofá é aquele de 3 para 5 mil, não é mais aquele de 600, 700.
A gente com o tempo, e isso é assim, o nosso olho vai puxando sempre para o melhor. E é natural. É natural que a gente evolua no sentido de ir buscando. Quanto mais condições a pessoa vai tendo, mais tempo ela vai tendo para música. Vocês acham como é que aqueles cientistas antigamente, os músicos antigamente, tinham tempo para estudar? Tinham tempo para se dedicar à arte, à filosofia. Se vocês olharem lá, a maioria dos grandes filósofos e tudo, eles tinham uma família que o bancava. Então essa utopia que a igreja criou, de que para que a gente siga Jesus, para que a gente vá se encaminhar ao céu, nós temos que largar tudo, doar tudo à igreja, para que a gente possa se encaminhar, é equivocada. Era uma manipulação da época em que só existiam duas formas. Vejam bem, quem daqui gosta de trabalhar, levanta a mão. Mas que gosta mesmo, pega mesmo, que lava banheiro, que limpa a parede, que lava a louça. Ó, a Casa Espírita está precisando de voluntários nesse sentido. A grande maioria gosta de trabalhar sentado atrás de uma mesa também, né? É que é recente, gente, é muito recente na nossa evolução espiritual gostar de trabalhar. Vocês sabiam que é recente isso? Quem gosta de trabalhar é um despertar praticamente de 150 anos para cá. Que a gente começou assim a estudar e a perceber que o trabalho faz bem para a nossa cabeça, que o trabalho faz bem para a nossa alma. Porque antigamente só existiam duas formas. E os antigos filósofos, aqueles antigos lá, os senadores romanos, existiam duas classes. Os que trabalhavam e os que mandavam. Então, ou você era escravo, empregado, e aqueles que têm raiva de trabalhar, ou foi o dono, o dono dos escravos, ou foi um escravo muito açoitado. Então, ou você foi um escravo, ou você foi um dono de escravos. Então, essa coisa de gostar de trabalhar está sendo burilada em nós recentemente. Desde que foi libertado, né, foi criadas as leis e que dão segurança, estabilidade ao funcionário, que hoje ainda tentam tirar esses direitos adquiridos, porque sempre aqueles que estão no comando querem sempre sugar e retirar do outro. Então, o que os Espíritos dizem é que quando a sociedade evoluir, quando nós dermos aquele salto evolutivo, as pessoas que contratam, que têm seus funcionários, elas darão a esses funcionários todos os direitos que ela gostaria que tivesse para ela. Quando não tem essa relação, alguém é explorado e o outro exige. E essa relação tem que ser mudada na lei para que a gente se equipare às leis divinas. Para que a gente entre em harmonia, para que a gente possa não sofrer mais as consequências de ser mesquinho, de ser pessoas que desviam recursos. Imagine tanto dinheiro lá no HSBC, não sei aonde, que era dinheiro da saúde, que era dinheiro da educação, que era dinheiro de transformar essas estradas no país, de criar condições melhores de vida. Para que finalidade? Então é quando a gente utiliza desse supérfluo para criar condições de trabalho digna, para tornar a nossa casa mais habitável, para que a Sandra possa vir lá de Itajaí até aqui num carro confortável, em vez de vir de... Imagina, vou entregar tudo a Deus, vou vir de lá de Itajaí até aqui para dar palestra a pé ou de ônibus. História! História! Né? Vou vir de jegue. Chega aqui com a coluna toda cansada e me esticando aqui, por quê? Né? Meu Deus, a sociedade evolui, cria situações de evolução de acordo com a necessidade dessa própria sociedade para a nossa evolução.
então é que a gente vê a diferença de muitos espíritos que estão compartilhando atualmente a Terra junto com a gente, os estágios evolutivos em que cada um se encontra, da forma como eles gerem seus recursos. Porque eu conheço uma pessoa que tinha 14 imóveis. 14 imóveis, e a esposa dele teve que fazer cirurgia no fêmur, cirurgia no joelho, tudo na fila do INSS. Esperar vaga. 14 imóveis, desencarnou e os filhos estão até hoje se brigando por esses imóveis. O gerir recursos é fazer que no durante a família não sofra, porque você se tornar mesquinho para que os seus filhos estudem e que passem trabalho e que não sei, sendo que você está lá acumulando recursos, não dinamiza aquilo que você tem. Porque uma coisa é fazer seu filho dar valor, uma coisa é você fazer com que as oportunidades não sejam esquecidas, mas daí é você se tornar mesquinho. Há uma diferença, e isso lá na frente você vai colher na lei de ação e reação. Não é eu praguejando, não é Deus castigando. É na lei de ação e reação, você vai colher a reação daquela sua atitude. De uma forma inteligente, em que nós devemos ser colaborativos, nós devemos o tempo todo estar participantes nesse processo de evolução universal. Nós não podemos ficar sentados esperando que a coisa aconteça. Cada um de nós participando, nos doando uma hora que seja por dia no trabalho voluntário, nós já deixamos de ser solitários. A solidão, a depressão, a maioria desses problemas, a gente está vendo que é uma somatização da pena que a pessoa tem de si mesmo. Hoje, a pessoa não quer ser infeliz em nenhum momento do dia. Dá para ser feliz o tempo todo? Vocês acham que aquelas fotinhos postadas lá no Facebook são reais? De felicidades eternas? Não! O tempo todo nós temos altos e baixos, nós temos momentos de tristeza, e daí? Tem que tomar remédio para isso, então? Tem que o tempo todo estar bem? Não, nós podemos uma hora estarmos reflexivos. A tristeza nos leva a momentos de reflexão, de pensar, de, poxa vida, tal coisa eu fiz, não devia ter feito, não devia ter falado, e daí? Vai entrar em depressão? Não, vamos agir melhor. E a maioria hoje, então, está tendo uma banalização da dor, em que qualquer coisinha a pessoa se joga lá do apartamento, lá de cima. Não pode ser infeliz, o namorado não pode dizer não, não pode levar um fora. Então, nós, enquanto espíritos, nós viemos para uma experiência terrena em que nós não somos felizes o tempo todo. E daí? Não somos. Mas nós estamos num estágio de experiências, de tombos e levanta-se. Tomba, cai, erra, e daí? Vai ficar ali chorando, sentado à beira do caminho que não tem mais fim? Não. Vamos para uma nova experiência. Eu fiz errado daquele jeito, mas posso agora tentar de novo. E é isso que a reencarnação quer ensinar. O momento presente, o momento de agora está dizendo para mim que eu estou tendo uma nova oportunidade, de um novo recomeço, a todo momento. E para poder ilustrar um pouquinho e para encerrar, eu vou contar para vocês um pouco, que cada um vai entender o que tem de supérfluo em casa. Cada um de nós tem. Cada um de nós, depois que abriu o 99 mesmo, a gente tem tanta quinquilharia, né? A gente vive cheio de supérfluo. Antigamente essas coisas eram tão caras, né? Hoje a gente pode ter tantas coisas em casa. Então tem gente que tem 3 jogos de panela, não precisa, né? Tanto é que amontoa tanta panela. Tem tanta gente que tem tanto sapato que não usa só 4 ou 5, mas tem um monte lá. Nós temos um monte de coisa. Mas somos cada um de nós que vai perceber o quanto que o entulho está fazendo mal para a gente. Não sou eu que vou dizer aquilo que está parado lá e que pode ser dinamizado. Mas eu já contei, mas eu vou ilustrar de uma outra forma, a história de uma senhora que eu conheci na fila de um supermercado. Isso já tem mais de uns 16 anos. Ela estava passando no caixa 3 salsichas e 2 pães.
E chegou na hora de pagar, ela só tinha algumas moedas que não davam para pagar. Neste momento, o que a gente tem que fazer? Precisa falar? Basta que a gente olhe, basta que a gente sinta. Você viu alguém na sua frente contando as moedas para pagar? Você faz a diferença naquele momento na vida da pessoa. Foi tão pouco, eu apenas dei algumas moedas, porque ela não aceitou que eu pagasse tudo, para completar o dinheiro. Até hoje essa pessoa é tão grata para mim como se eu fosse um anjo na vida dela. Às vezes, gente, a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa no olhar na fila de uma padaria. No olhar. Os nossos filhos nem querem muito, sabe? Nem querem tanto. É um olhar, é um perceber, é um estar junto. Então essa senhora, ela sempre passava assim na frente onde eu trabalho, então ela sabia onde que eu estava. E quando ela precisava de algum recurso, que de vez em quando ela precisava, ela tem um problema sério, ela faz hemodiálise, ela tem um tumor. Mas naquela época ela estava com um nenenzinho empurrando no carrinho quando eu a conheci. E eu nunca esqueci dela, e ela passava e ela olhava para mim com aquele sorriso de quem sorri para um anjo. Aí, de vez em quando ela passava lá e me oferecia uma rifa, sabe do quê? De froinhas que ela mesma fazia, alinhavando a mão, porque ela não tem máquina. Ela fazia umas froinhas e uma toalhinha para pedir recursos quando ela precisava. Ela não pedia o dinheiro, ela queria vender a rifa. Porque quando a pessoa desperta na dignidade da pobreza, ela não vive encostada. Ela trabalha com os recursos que ela tem. Então, muitas e muitas vezes eu a ajudava dessa forma. E quando a gente tenta dar mais do que a pessoa pede, aí é que a gente estraga. E ela não queria mesmo. Dentro daquela condição que ela estava, ela queria apenas que eu a ajudasse. Pois bem, assim passaram-se os anos. E agora, muitos anos, e agora eu estava preparando essa palestra para falar sobre o necessário e o supérfluo. Ela passou lá na frente da loja. Ela estava passando com uma cuca na mão e uma sacola cheia de salgado. Oi! Com aquele oi assim de quem está falando. Aquele olhar que quando ela olha para mim, ela sorri para mim. Oi, linda! Sabe onde que eu estou indo passar o dia? Era sábado, gente. Sábado de manhã. Eu estou indo passar o dia com uma amiga. Aí ela contou. Essa amiga, ela trabalhava no posto ali perto onde eu trabalho. E quando eu não estava muito bem, assim, eu sentava lá no posto e ela, como trabalha no balcão da padaria, ela vinha, me dava um cafezinho e ficava conversando comigo. E nós ficamos muito amigas. Só que ela saiu desse trabalho lá do posto e ela está cuidando no lanchinho. Então hoje eu estou indo para passar o dia com ela. E sabe para onde que nós vamos passar o dia hoje? Nós vamos pegar o ônibus e vamos para Balneário, fica lá na frente da praia. Olha aí, pessoal de Balneário, que não vai para a praia. E tem mais, eu passei lá no posto e falei para as meninas que trabalham lá que eu estava indo passar o dia com elas. Sabe o que elas fizeram? Me deram essa cuca e me deram esses salgadinhos. E ela estava indo numa felicidade. Sabe que tem horas que a felicidade está assim, em coisas simples, que a gente não valoriza, não enxerga. Essa é a mensagem da noite de hoje. Uma boa noite para todos.